Olá, BPM Friend! Já faz um tempo que eu venho falando com vocês que BPM está bombando, que processo é a palavra do momento, caiu na boca do povo. Um exemplo disso é a área de marketing digital. Cada vez eu vejo mais profissionais falando de processos. Só que aí é que mora o perigo pra gente. Falando de processos, porém de uma forma leiga e indevida. E isso me chamou a atenção para um dos erros clássicos que a gente vê acontecer muito. A mistura entre checklist e processo. Então, clica no sininho, clica no subscribe, clica no joinha, compartilha esse vídeo e vem comigo porque a gente vai botar ordem na cabeça, nos conceitos e nos processos para acabar com essa salada de uma vez só. BPM Friend, primeiro vamos embasar nos conceitos. Vamos lá! Vou colocar aqui na tela para você. O que é um checklist? Um checklist é uma lista de itens que precisam ser verificados, inspecionados ou completados em uma tarefa. Ele é utilizado para garantir que tudo foi feito, ou seja, funciona como um lembrete ou uma confirmação. Os checklists são simples e não necessariamente vão especificar a ordem ou o método de execução de uma tarefa. A gente pode voltar na história e rastrear os checklists ao surgimento dos movimentos de qualidade e das normas como a ISO, onde os checklists são muito utilizados para a gente garantir qualidade e conformidade. E eu acho que vem dessa época essa confusão entre checklist e processo, já que as normas falam muito de processos e os dois conceitos podem ter se misturado na cabeça das pessoas. Mas quer ver uma coisa? Se eu perguntar para vocês exemplos de ferramentas para checklist, provavelmente vocês vão me dizer coisas como Google Keep, Todoist e por aí vai, certo? Mas eu aposto que vocês não vão citar as ferramentas de BPM quando eu perguntar de ferramentas de checklist. Sabe por quê? Porque a gente pode não saber explicar claramente com palavras a diferença entre os dois conceitos. Mas intuitivamente, você sabe sim que existe uma diferença. Então vamos avançar. Vamos falar agora do conceito de processo. O que é um processo? Esse conceito a gente sabe bem. Um processo recebe um conjunto de insumos, de inputs, trabalha, transforma esses inputs através de um conjunto de atividades interrelacionadas e gera como resultado um conjunto de saídas ou outputs, e tudo isso visando alcançar um determinado objetivo de negócio. Esse conceito aqui eu acho que ninguém aqui tem dúvida. Ou seja, BPM Friend, um processo é mais amplo, mais complexo do que um checklist. Ele envolve interrelações entre atividades, atribuições de responsabilidades, tomadas de decisões no caminho, tem inputs, entradas, tem saídas, outputs, tem regras de negócio, tem objetivos a serem alcançados. É um conceito muito mais amplo e completo do que um conceito de um checklist. Se eu te pedir exemplos de ferramentas de BPM, eu duvido que você vai citar para mim o Google Keep ou o Todoist. Provavelmente você vai falar do Visage, do Bonita, do Camunda, do Ares, do Arco e por aí vai, certo? Mas Andréia, então de onde vem tanta confusão que a gente faz entre os dois conceitos? O que acontece, BPM Friend, é que tanto um checklist quanto um processo podem te ajudar a organizar as tarefas dentro de uma empresa. Então, quando a gente foca somente na execução de uma tarefa específica, parece que os dois conceitos, tanto faz trocar um pelo outro, parece 6 com meia dúzia. Mas quando você amplia o seu olhar para algo mais amplo, para a interconexão entre as atividades do processo, para a atribuição de responsabilidade, para o entendimento do processo e não só da execução específica de uma tarefa, aí fica muito clara a diferença entre os dois. Ou seja, se a gente olhar do ponto de vista de uma tarefa, realmente existem similaridades, né? Ambos podem ajudar a garantir qualidade e conformidade,
ambos podem ajudar a aumentar a eficácia e eficiência, em ambos eu posso documentar como eu quero que aquela tarefa seja feita. Então, nesse olhar restrito, muito fechadinho, num mundinho muito pequeno, realmente os conceitos se misturam. Agora, ampliando aqui a nossa visão e esclarecendo, ok, um checklist tem uma função específica dentro de uma tarefa específica e um processo tem uma visão muito mais ampla e completa com diversos outros elementos. Um checklist pode fazer parte de um processo. E um processo pode ter um ou mais checklists em diferentes tarefas desse processo, sem problema nenhum. Vamos pegar aqui 2 exemplos. Começar com um exemplo bem fácil. Imagina que você quer fazer um bolo. O seu processo é a receita do bolo. O passo a passo todo para você fazer o bolo é um processo. O que vai entrar de matéria-prima, o que vai sair de resultado, quem da equipe da cozinha vai fazer cada atividade, isso é o processo. Agora, você pode ter um checklist, por exemplo, para você verificar se todos os ingredientes necessários na sua receita têm disponíveis na sua despensa ou não. Deu para entender a diferença? Então, vamos agora para um exemplo um pouquinho mais sofisticado. Imagina que eu estou falando de um processo de embarque no aeroporto. Então, o que é o meu processo? É fazer o check-in, é despachar a bagagem, é passar pela inspeção de segurança, é conseguir passar pelo embarque, embarcar de fato no avião. Tudo isso são atividades do meu processo. E eu posso ter, por exemplo, um checklist de inspeção de segurança que diz lá para os inspetores de segurança tudo que tem que ser verificado nos passageiros e na bagagem quando a gente passa pela área de segurança do aeroporto. Então, todos os itens que eles têm que conferir para garantir a segurança de todos os passageiros e daquele voo. Um checklist de inspeção de segurança faz parte do processo de embarque, mas ele não é o processo de embarque. O processo de embarque é muito maior. E provavelmente nesse processo de embarque a gente tenha outros checklists ainda sendo utilizados em tarefinhas pontuais e específicas. Tudo bem? Resumindo, BPM Friend, o checklist ajuda a garantir que partes específicas de um processo, ou seja, as tarefas, sejam completadas sem faltar nada nela. Porém, o checklist não é o processo. O processo é muito mais amplo e envolve outras tarefas e não somente aquela que a gente está checando. Agora que você entendeu, eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo. Andréia, é possível que exista alguma situação onde, de fato, o conceito de checklist e de processo se confundem, se misturam, onde essa distinção entre eles não fica tão nítida? Sim, BPM Friend, a gente pode pensar em algumas situações do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista de quem está no campo de batalha dentro das empresas, trabalhando com BPM processos. Então, se você estiver trabalhando num processo muito linear, sequencial, simples, que não tem muitos atores, que não tem muitas tomadas de decisões, pode ser que o seu processo praticamente vire um checklist com a lista das atividades que têm que ser feitas nesse processo. Ou seja, num contexto muito simples, isso pode acontecer sim. Um outro caso onde o checklist é usado como um ponto de partida inicial para um processo é quando a gente está falando de startups, pequenas empresas ou empresas que estão começando a operar agora e ainda não têm os seus processos definidos e a gente tem que começar por algum lugar definindo o que vai ser feito naquele processo. E é muito comum, muitas vezes, a gente começar fazendo uma lista das atividades do processo, que nada mais é do que um checklist. Então, nesses 2 casos específicos, sim, pode se confundir, mas são casos muito pontuais. Não é o que acontece na maioria dos casos em processos grandes, complexos, em grandes empresas. Normalmente não é isso que a gente vê, mas isso pode acontecer sim. Agora, isso não é motivo para a gente misturar e fazer uma salada danada entre os 2 conceitos. Não quero mais ver nenhum BPM Friend por aí confundindo as 2 coisas, combinado? Então, deixa o seu like aqui embaixo nesse vídeo, se inscreve no canal da Deco, ativa o sininho para você ser notificado.
Acompanhe a Deca no Instagram, no LinkedIn. Acompanhe também de pertinho o nosso DecaCast, que sai toda segunda-feira, e a temporada 2024 está sensacional, você não pode perder. E eu te vejo aqui de volta quarta-feira que vem, às 19 horas, com mais um vídeo bacana da área de BPM para você. Até lá!